Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Uma palavra que todo mundo fala: esotérico. Esotérico com X ou esotérico com S? Qual dos dois? Você sabe a diferença? Todo mundo se fala esotérico. Eu sou esotérico, mas quais dos dois esotéricos estarão falando? Possuem a mesma pronúncia, mas de grafias diferentes? Exo significa externo. Exo, com S, significa interno. É uma palavra muito antiga. Surgiu na Grécia para determinar aqueles que deteriam o conhecimento dentro dos templos, dentro de uma ordem, de uma fraternidade, e para aqueles que apenas estavam vendo, eram convidados. Esotérico com S quer dizer o conhecimento oculto de algo e somente pertencente a poucos. Esotérico com X é o que se pode revelar ao público. Por exemplo, quando você vai a uma missa, seja ela qual for, católica, evangélica, um ritual de candomblé, qualquer rito, nós estamos assistindo. Então quem assiste aos ritos, quem participa dos ritos, é o esotérico com X. Quem está organizando o rito, fazendo o rito, é esotérico com S. Por quê? A pessoa que está organizando o rito, ela detém conhecimentos do porquê daquela situação, do modo como é desenvolvido, do começo ao fim, todos os aspectos místicos, religiosos e espirituais. Então nós nos deparamos com uma seguinte questão no século XX. A abertura, a globalização, disseram que a era de Aquário iria unir tudo, unir todo mundo. E não é que isso aconteceu mesmo? Com a internet, com o sistema online. Hoje, com um clique, você conhece praticamente tudo. E cadê o esotérico com S? Praticamente hoje você encontra esotérico com X. Você hoje vê na rede tudo. Quer saber os segredos da maçonaria? Clique aqui. Quer saber os segredos da Rosa Cruz? Clique aqui. Quer saber os segredos do candomblé? Clique aqui. Horas. Hoje, num clique você conhece tudo. Mas será que você tem a experiência, a sabedoria para fazer isso? Conhecer é uma coisa. Saber é outra. E praticar outra completamente diferente ainda. Muitas pessoas se formam numa faculdade, numa profissão, mas acabam não tendo habilidade para desenvolvê-las. Muita gente conhece segredos, mas conhece segredos. Não pratica, não adquire o saber suficiente para desenvolvê-los. Então, a grande questão no século XX e XXI é essa abertura completa, onde hoje já se fala inclusive de neo-esotéricos. Neo-esotérico com S, neo-esotérico com X, com os dois. O neo seria a pessoa do mundo moderno, a pessoa do mundo contemporâneo, que estaria se utilizando desse conhecimento parcialmente. Hoje você vem ao YouTube conhecer um monte de assuntos. Você clica lá, tarô, aparece um monte de gente dando aulas de tarô no YouTube. Clica lá, astrologia, aparece um monte de gente dando aula de astrologia no YouTube. Agora fica a pergunta: qual o nível de conhecimento que você está adquirindo ao ver uma coisa aqui, um fragmento ali, um pitaco aqui, uma ideia acolá? Acontece que quem não conhece o assunto acaba se perdendo no emaranhado de saberes. Realmente é muito positivo você pesquisar no YouTube e em outras mídias digitais sobre o tarô e sobre um monte de outras artes. Mas é bom para quem sabe.
Para quem conhece tarô, por exemplo, pode descobrir coisas maravilhosas no mundo online. Ideias fantásticas que uma pessoa teve, a outra sequer nunca pensou sobre aquilo. Mas o leigo, o exotérico, ele tem dificuldades, às vezes, de entender. Ele passa, às vezes, por ver um vídeo, por ver um pitaco, por ver uma ideia dissociada, às vezes, muito do mundo real e verdadeiro esotérico, ou até do próprio mundo do tarô, acaba tendo como verdade. Muitas ideias que hoje já não são mais pertinentes, como, por exemplo, o tarô veio do Egito. Ainda, por lerem livros antigos ou por verem vídeos antigos, acaba tendo a ideia de que sim, o tarô veio do Egito. Mas sabemos, todos nós sabemos, há pesquisas, há livros, há uma série de situações mostrando, revelando que não. O tarô não veio do Egito. O tarô surgiu na Europa, no norte da Itália, naquela região ali, sul da França, e foi se desenvolvendo a partir do século XIV. Como ele chegou ali, ou de que forma ele esteve ali, ninguém sabe, porque não há nada anterior ao século XIII e XIV que explique as cartas ou aquele conjunto simbólico. Até porque os símbolos do tarô são totalmente europeus e ligados à época medieval e renascentista. Então tem todo um período implícito de imagética dentro do tarô que em nada, absolutamente nada, remete a nenhuma outra cultura que não seja europeia daquela época. Então a questão é, quando a pessoa tem o saber exotérico, ela acaba vendo sobre uma ótica de que tudo que ela vê isso é verdade. Quando a pessoa adquire o saber esotérico, ela tem esse conhecimento mais profundo, essa sabedoria ligada aos símbolos, à história, a toda a questão que envolve o desenvolvimento do tarô. Então ela passa a discernir uma coisa de outra. Não basta você apenas repetir o que está nos livros. Às vezes você pega um livro que é do século XIX, infelizmente, hoje ainda é publicado livros de tarô do século XIX. Onde as pessoas tinham uma outra ideia do mundo, não existia psicologia, não existia a questão histórica. As obras de Eliphas Levi, as obras de Papu são ótimas na quesito cabala, magia, mas para quesito tarô, elas são muito falhas. Eles escreveram o tarô no início do tarô esotérico, no século XIX, onde a mentalidade era outra, onde havia outros contextos mágico-espirituais, o conhecimento era outro. Não havia o conhecimento rico do século XX, onde falamos sobre arquétipos, imagens arquetípicas, transculturalidade, culturas, onde nós descobrimos milhões de coisas no século XX. Onde não havia essa troca, essa dinâmica dentro da internet que hoje nós temos, onde você pode, num clique, numa correspondência, num grupo de discussão, trocar informações, trocar pesquisas. Isso não existia no século XIX. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, não existia internet. Eu trocava fax, eu trocava carta. Foram 2 décadas praticamente trocando fax com uma série de pessoas ao redor do mundo, trocando correspondências que demoravam às vezes 1 mês, 2 meses. Então era muito difícil. Hoje não, em segundos você se comunica com alguém na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então hoje ficou mais rápido o conhecimento. Porém, o conhecimento esotérico com X. Ainda há uma grande deficiência do conhecimento esotérico com S. Porque as pessoas hoje não frequentam mais fraternidades, elas não frequentam mais ordens espirituais, elas querem apenas o quê? Abrir um livro, ler, estudar e fazer o que elas acham que gostariam de fazer. Por isso que hoje há muitas opiniões divergentes, porque cada um tem o seu conhecimento de mundo. As pessoas acabam desenvolvendo determinadas leituras e vendo alguns vídeos, colocando como verdadeiros, e depois repassa isso adiante. Compra uma pseudo-verdade e transmite outra pseudo-verdade, colocando seu conhecimento de mundo. Então acaba cada vez mais transmitindo adiante algo deturpado. Infelizmente é isso que está ocorrendo devido a essas questões esotérica. É importante
que nós passamos a entender o seguinte: já que eu não quero entrar em nenhuma fraternidade, eu não quero ter esse conceito esotérico, eu não quero me dedicar a nada oculto, eu quero sim conhecer o tarô, eu quero sim jogar o tarô, eu quero sim ler o mapa astral, eu quero sim jogar runas, eu não quero entrar na Wicca, eu não quero ser um druida para jogar runas, eu quero apenas jogar runas. Então muita gente, e hoje eu diria que é uma tendência mundial disso, nós temos que mudar o parâmetro. Já que eu vou entrar nesse contexto esotérico com X, já que há a tendência do neo-esotérico, então o que eu tenho que fazer? Buscar boas literaturas. Se formar com pessoas que saibam. Existem no mundo dezenas de livros maravilhosos. Por isso da importância de você estudar. Não basta só ver um vídeo e achar que viu tudo. Não basta só você fazer um curso e achar que fez tudo. Não basta você assistir uma palestra apenas. Você tem que estudar, estudar, estudar. Ler, ler, ler. Ler um livro, ler 2, ler 3. Não é só ler meus livros, ler vários livros. E a partir daí tirar suas conclusões a partir desses livros. Não daquilo que você acha, daquilo que você acredita. E sim daquilo que os grandes mestres escreveram, que as grandes pessoas desenvolveram para passar adiante o conhecimento. Já que aquela sabedoria que era oculta, apenas ligada a um pequeno grupo, já que aquele conhecimento que era fechado se tornou público, vamos utilizar da melhor forma possível essa questão pública. Vamos utilizar da melhor forma possível aquilo que nos chega de conhecimento, mas também vamos pesquisar. Vamos ver até onde há a verdade e até onde há a mentira. Por isso a importância, ler, ler, ler. Não se esqueça disso. Leia, sempre. Espero que você tenha entendido um pouco das duas questões. Esotérico, esotérico. E você, o que se acha? Pensa sobre isso. Nos vemos aqui, sempre, gravado, online, ao vivo, a cores, mas estaremos sempre aqui. Juntinho, pertinho. Beijos, até mais.